Boa noite, Hare Krishna. Bem-vindos à nossa aula de hoje sobre o Srimad Bhagavatam como comentário do Vedanta Sutra. Então nós vamos continuar o nosso estudo dos aforismos do Vedanta Sutra e dos temas do Vedanta Sutra e usando principalmente o comentário do Srimad Bhagavatam. Então, Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Desatarine Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, nós hoje vamos tratar a partir do Adhikarana 6, que começa com os aforismos número 24 e 25. Nós vamos poder também ver mais um Adhikarana. Hoje vamos estudar dois temas, dois Adhikarana. Primeiro é esse aqui, que abarca os Sutras 24 e 25, e depois nós temos o outro que vai dos Sutras 26 até o 33, tá? Então, só para a gente fazer aquela famosa recapitulaçãozinha básica de que nosso estudo é baseado principalmente no comentário que o Srimad Bhagavatam dá. Então nós vamos estar fazendo esse estudo sequencial que nós já começamos desde, parece quase que março, abril que a gente começou o nosso estudo. Nós já estamos na aula, parece que a aula de hoje é a aula 15, né? Nós já estamos na aula 16, aula 16, tá? Então, só recapitulando qual a nossa metodologia é a mesma, eu sempre falo todas as aulas, mas é bom sempre repetir para quem está na primeira vez. Nós utilizamos a técnica de tratamento do Vedanta, que utiliza o processo de trazer uma tese, trazer uma afirmação dos Upanishads, né? Porque o Vedanta Sutra, ele é exatamente o ensinamento da conclusão dos Vedas. Os Vedas são as escrituras reveladas que nos traz aquele conhecimento que está além dos sentidos empíricos, além dos processos racional da mente, e ele nos traz aquele conhecimento que os videntes, que os grandes devotos puros, os grandes yogis autorrealizados puderam ter uma vidência da verdade, uma revelação da verdade, e portanto nos apresentaram isso nos Vedas. Entende? Então, existem vários conhecimentos dos Vedas que foram apresentados em várias escrituras complementares, que além dos Upanishads, depois vieram os Puranas, os épicos como Mahabharata, Ramayana, e também outras literaturas complementares como os Ágamas, que são diferentes textos teológicos das diferentes tradições. Então todo esse diferente conhecimento é baseado em conhecimento revelado, tá? Então, mas o Vedanta, ele é uma sistematização deste conhecimento revelado, como foi feito uma sistematização de outros sábios que sistematizaram o sistema de lógica que estava nos Vedas, na forma do Darshana, de Nyaya, o sistema, a física, a estrutura dos elementos do universo, como no Mimamsa, a evolução, como no Sankhya, uma psicologia, o estudo da consciência para a meditação através do yoga, de Patanjali, e depois também uma hermenêutica dos rituais védicos do ponto de vista do Dharma ou do Karmakanda, e por fim o Vedanta se
se sobressai como a busca do conhecimento metafísico, aquilo que está além. Por estar dito que os Vedas tratam de dois tipos de conhecimento. Avidya e Vidya. Entende? A vida é Jnana e Vidya é Jnana. Então a vida é Jnana trata sobre as coisas deste mundo, que é chamado conhecimento da ignorância, porque as coisas desse mundo são temporárias, tudo ligado diretamente ao mundo. Agora, vida é aquilo que trata sobre a autorrealização, que é exatamente o conhecimento dos Upanishads. E o Vedanta te pega a essência desses ensinamentos e todas as outras tradições elas vão expandir este conhecimento do Vedanta. Então, por isso que existe vários comentadores do Vedanta, como Ramanuja, Shankaracharya, Madhvacharya, Nimbarka Swami, Vishnu Swami, Vallabhacharya e Chaitanya Mahaprabhu também, junto com seus discípulos Baladeva Vidyabhushana, também tem um comentário sobre o Vedanta, que é exatamente o que nós estamos seguindo. Nosso estudo do Vedanta, o nosso estudo sistemático é baseado na classificação que Baladeva Vidyabhushana. Mas como Chaitanya Mahaprabhu, antes de Baladeva Vidyabhushana ter feito seu comentário sobre o Vedanta, ele não escreveu um comentário sobre o Vedanta. Por isso que algumas pessoas, houve um momento histórico em Jaipur, que foi questionado o caráter autêntico do Vaishnavismo Gaudiya, o Vaishnavismo de Chaitanya, por não ter um comentário do Vedanta. Então não era uma escola vedantista, então era uma escola assim, desautorizada e, portanto, Vishwanatha Chakrabarti Thakur, quando houve esse desafio, mandou seu discípulo Baladeva Vidyabhushana escrever esse comentário. Mas Chaitanya Mahaprabhu até aí não usava, porque ele dizia: por que tem um comentário do Vedanta Sutra? Se o autor do Vedanta Sutra, que é Vyasadeva, que compilou toda a literatura védica, que editou toda a literatura védica com seus vários discípulos, se ele escreveu um comentário que é o próprio Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam veio na maturidade da vida de Vyasadeva, pela sua insatisfação, depois de ter escrito toda a literatura védica, ele estava insatisfeito. Então o seu guru, Narada, apareceu e falou: por que você está assim frustrado? Por que você está assim? Aí ele falou: mas eu escrevi tudo isso, fiz concessão, ensinei yoga, ensinei karma, ensinei jnana, ensinei todo tipo de conhecimento para as pessoas de alguma maneira pudessem se aproximar da verdade absoluta de Deus, mas eu estou satisfeito. Ele falou: porque você não falou explicitamente sobre o objetivo último, que é que o Vedanta procura estabelecer, essa realidade última. E, portanto, o Vyasadeva escreveu o Srimad Bhagavatam como a conclusão, como a nata, a essência da literatura védica. E, portanto, Chaitanya Mahaprabhu dizia que não é necessário ter um comentário do Vedanta Sutra, ou seja, o autor está ali. Então, por isso que, seguindo, nós vamos unir esses dois. Estamos fazendo um estudo sistemático do Vedanta, dos Sutras, assim como o Baladeva fez, mas estamos dando, assim, dando a explicação última, baseado no Srimad Bhagavatam, texto do Srimad Bhagavatam que corresponde aos temas tratados do Srimad Bhagavatam. Então, bem-vindo a essa nossa aula de hoje. Então, vamos começar. Então, hoje, o Adhikarana de hoje, que o meu computador está andando demais aqui, então vamos lá. Pronto. É o Adhikarana 6. O nome desse Adhikarana é Pramita Adhikarana. Algumas pessoas chamam também ele de Shabda Adhikara, devido, geralmente o nome dos Adhikarana, dos temas, ele sempre é baseado no primeiro sutra que se apresenta, aquele sutra que vem como Siddhanta, como conclusão, se dá o nome. Mas só que neste caso aqui não se dá o nome do início do sutra, mas sim do fim do sutra, porque é o sutra que nós vamos ver agora que seria Shabda Eva Pramita, tá? Então Pramita significa Prama, aquilo que é medido, entende? Aquilo que pode ser identificado, aquilo que pode ser, o que é mensurável, tá? Então significa medir. Então vamos agora partir do Vishaya, né? Então Vishaya é a afirmação deste Adhikara, deste tema, tá? Então nós trazemos o verso do Katha Upanishad. O Katha Upanishad 2.1.12, ele nos traz este verso. Angushta matra purusho madhyatmani tishtati
Ishano bhuta bhavasya anatato vijugupsate. Uma pessoa do tamanho de um polegar reside no coração. Ele é o mestre do passado e do futuro. Após conhecê-lo, ninguém se perturba. Então essa é a afirmação deste tema. Seria a tese que é apresentado nessa parte de discussão. Então, nisso surge o Sanshaya. Sanshaya significa dúvida. Uma dúvida se apresenta quando esta afirmação é colocada. E qual é essa dúvida? Essa. A pessoa do tamanho de um polegar é diva, a alma espiritual, individual, ou é Vishnu, o Paramatma, a alma suprema? Então a dúvida que representou aí esta afirmação do Upanishad, do Katha Upanishad é essa. Então essa dúvida ela gerou o Purva Paksha. Purva Paksha é a argumentação oposta, o argumento oposto, seria a antítese, né? Usando o conceito dialético, né? Então ele fala assim, a pessoa aqui descrita é o Diva, a alma espiritual individual. Porque isso é o que afirma o Shvetashva. Então aí cita-se o Shvetashva como Purvaksha, Virgana, que fala assim, Pranadhipa sancharati svakarma bhir angushta matro ravitulya urupaha. O Senhor do Prana se move, impelido por suas ações. Ele mede um angusta, que é a distância entre o polegar e o indicador. Tá. E sua forma é de um sol. Então, o Senhor do Prana significa o Diva, né? Porque o Diva é aquele que está nesse corpo porque ele está controlando o seu prana. Quando ele perde o controle do seu prana, ele não pode ficar no seu corpo. Então, por isso que o Senhor do Prana, que é chamado Prana Adhipa. Adhipa significa o Senhor. O controlador do prana, o Senhor do prana é o Diva. Então, essa é a afirmação que vem em argumento contrário ao tema desse Adhikara. Então, como Siddhanta, a conclusão disso, ou seja, a síntese disso, vem apresentado nesses dois sutras que se apresentam neste Adhikara. Neste Adhikara tem apenas dois sutras, 24 e 25, então vamos ler um após o outro com o respectivo comentário do Srimad Bhagavatam. Então, boa noite, todo mundo que está chegando aí, tá vendo bastante gente, tá? Obrigado pela presença. Então vamos ler agora os versos. Então, o primeiro sutra, o sutra 24 é Shabdat eva pranitehe. Shabdat eva pranitehe. Shabdat. Por causa da palavra. Eva, mesmo, certamente. Pramita, mensurável, limitado, aquele que pode ser medido. Então a tradução literal deste sutra é mesmo mensurável por causa das palavras, ou seja, mesmo sendo mensurável, essa pessoa é o Senhor Supremo. Por causa das palavras que estão no texto, tá certo? Nesse texto que eu coloquei ali.
Entende? As palavras daquele texto indicam realmente o Senhor. Ou seja, este Senhor, ele é descrito nas Escrituras como medindo um polegar, um angusta dentro do coração, e é o Senhor Supremo, não a alma individual. Há um erro na minha apostila, em vez de alma falou lama, não é a lama individual, é a alma individual. Inclusive, eu desculpo você, quero que vocês obrigado por aceitar a apostila, apesar de defeitos, não? Entende? Eu tenho aqui no link que anuncia esse meu curso, eu tenho uma nova apostila com algumas correções, inclusive mais para frente tem alguns versos que foram mudados, eu corrigi. Existe uma versão revisada dessa apostila que nós estamos usando. Nós não chegamos nos erros mais graves, então vocês podem, desculpe quem imprimiu, né? Perdão, mas vocês podem, pelo menos no smartphone, existe uma correção dessa nossa apostila, tá? Depois, quando acabar esse capítulo, eu vou fazer um arquivo só, de todos os padres num capítulo só, num arquivo só, para ficar mais fácil depois a gente acompanhar ou vocês estudarem. Então, aqui está sendo falado primeiro de tudo, que o Senhor nas Escrituras, ele é descrito como estando no coração e descreve a medida dele. Nós vamos falar sobre essa questão da medida. Geralmente, quase todos os tradutores, quando traduzem um angusta, eles traduzem um polegar. Entende? Mas não é um polegar. O angusta não é um polegar. É a medida do polegar, essa distância, do polegar ao indicador. Isso que é o angusta. Então, o angusta, na verdade, é o tamanho do nosso coração. É proporcional, uma pessoa, o tamanho da sua mão, proporcional ao tamanho do seu coração. Engraçado, né? Então, por isso, dizendo que uma pessoa que é mão aberta, ela tem um coração maior, né? Então, na verdade, angusta é exatamente o tamanho do coração. Então, esse é o tamanho que se descreve o Senhor situado no coração. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente, depois de ler o Bhagavatam, tá? Então, agora nós vamos pegar um verso do Srimad Bhagavatam, do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 12, entende? Essa parte do Srimad Bhagavatam é interessante, que fala sobre o nascimento de Maharaj Parikshit. Então ali Sutta Goswami, que é um grande sábio, ele está descrevendo esse tema para responder a pergunta dos sábios, liderado por Shaunakarishi. Então o Srimad Bhagavatam ele foi falado duas vezes, primeiro por Sukadeva Goswami para Parikshit Maharaj, mas depois, mais tarde, esse diálogo entre eles foi narrado também por quem estava presente nesse primeiro, que foi Sutta Goswami, e aqui nessa parte do Bhagavad ele está descrevendo. Então aí ele fala isso. Angusta matram amalam purata maulinam apiya darshanam shyamam tadi vasasam achyutam. Ele, o Senhor, tinha a altura de apenas um polegar. Angusta, né? Angusta matra. De um polegar, mas era completamente transcendental. Tinha um corpo muito belo e anegrado e infalível, e vestia uma roupa amarela cintilante e um elmo de ouro fulgurante. A criança ouviu dessa maneira. Se eu não me engano, esse tema do Bhagavatam, Shaunakarishi está ouvindo disso da Goswami, a descrição de quando Parikshit Maharaj, que era o neto dos Pandavas, foi assim agredido com uma arma para ser destruído no útero de sua mãe, Parikshit Maharaj. O Senhor Supremo, Paramatma, apareceu no ventre da sua mãe e o protegeu. Então aqui, neste verso, é a descrição desta forma do Senhor Supremo que apareceu no ventre
o Tara, a mãe de Parikshit Maharaj, o protegeu da grande arma lançada, que era o Brahmastra. Então, nesse caso aqui, essa é a descrição do Senhor dessa forma. Tá? Então vamos complementar o próximo verso do Bhagavata. Depois eu vou fazer alguns comentários sobre esse tema, tá bom? Então, próximo verso, na verdade não é um verso, agora é o próximo aforismo. Depois tem um verso do Bhagavata que complementa, que diz assim: Hridi apekshayatu manushadi karatvat. Hridi, no coração, apekshaya, em relação, tu, mas, manusha, dos seres humanos, adhikaratvat, por causa da qualificação. Então, literalmente significa isso. Mas, em relação ao coração, porque são qualificados, ou seja, mas o Senhor é medido, o Senhor é mensurável em relação ao coração do homem. Porque somente eles são qualificados para o estudo das Escrituras, tem que dizer no homem. Ou seja, a comparação de uma angusta, um polegar, é dada, em particular, para ajudar os seres humanos a meditar no Senhor Supremo. Porque somente os seres humanos são capazes de realizar o Senhor dessa forma, na forma de uma angusta situado no coração. Então, o verso do Srimad Bhagavatam nós trazemos agora um verso do quarto canto do Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 9, o texto número 2, que também há uma outra descrição do Senhor. Maitreya, ele também está descrevendo para Vidura. Maitreya é um sábio da Vidura sobre o fato de como que Dhruva Maharaj conseguiu ver o Senhor Supremo. Então essa parte do Srimad Bhagavatam tem a ver com a volta de Dhruva Maharaj ao lar, da sua salvação, tá claro? Então, o verso é assim: Savaidhiya yoga vipakati vraya harit padma koshe spuritam tadit prabham tirohitam sasajopalaksha bahisthitam tadavashtam tadarsha. A forma do Senhor, que era tão brilhante como um relâmpago, e na qual Dhruva Maharaj, em seu maduro processo iógico, estava plenamente absorto em meditação samadhi, subitamente desapareceu. Assim, Dhruva ficou perturbado e sua meditação interrompeu-se. Mas logo que abriu seus olhos, que estavam fechados porque estava meditando, né? Ele viu a suprema personalidade da divindade, assim como estivera vendo o Senhor presente em seu coração. Tá. Então vamos agora explicar um pouquinho esclarecer um pouco essa explicação que o Srimad Bhagavatam fala, complementando exatamente o que está afirmado no Upanishad, que no processo de bhakti, chamado upasana, que é meditação, o primeiro estado para nós realizarmos o Senhor Supremo, o primeiro tipo de relacionamento, a primeira emoção que se transforma em amor puro e dá um prazer amoroso, é o sentimento de paz por abrigar-se em Deus. Entende? E aí, este sentimento de purificar o seu coração permite que Deus venha no coração pela meditação. E esta forma do Senhor que vem no coração dos yogis é o Senhor Vishnu. E, portanto, a raça,
o tipo de sentimento estético, de emoção que se desenvolve é um amor de neutralidade, um amor de paz, de contemplação ao divino. Entende? Seria como é o amor platônico por Deus. Entende? Então os yogis, eles são devotos também, porque Krishna explica na Bhagavad Gita que superior aos karmis, aos materialistas que apenas querem de Deus coisas deste mundo, materiais, e portanto fazem um toma lá, dá cá, um comércio com Deus, entende? Através de penitências, através de promessas, através de rituais, alguma coisa assim. Melhor que eles são chamados karmis, que os trabalhadores fruitivos, são os jnanis. Os jnanis são os sábios, aqueles que buscam o conhecimento do real, do que é eterno, entendendo, discriminando entre o que é ilusão e o que é realidade. Então eles buscam conhecer o real, o eterno, e portanto realizam Deus como ser em tudo, eu sou. Não? Por isso os místicos adoram falar, para eles essa é a máxima, realizar o eu sou. Então todo mundo meio dito no eu sou, Soham, tá, turma assim. Então esse é o aspecto que Deus se manifesta pelo conhecimento discriminativo, como na Bíblia, conhecei-vos a verdade que é eterna e ela vos libertará. Então esse conhecimento do real, ele nos liberta do apego às coisas deste mundo, porque nós vemos que tudo é temporário, portanto buscamos o eterno. Mas o superior aos jnanis são os yogis, porque os yogis, tendo o conhecimento do jnani, tendo a discriminação do jnani, eles se abrigam em mim, meditam em mim, purificam o seu coração, purificam. Então todo o processo de yoga, entende? Como Patanjali explica, Ashtanga Yoga, regras éticas, morais, pessoais e sociais, yamas, niyamas, entende? Controle da postura, confortável e estável, entende? O controle, a expansão da energia na respiração, entende? A restauração dos sentidos, dos objetos dos sentidos. Tudo isso vai purificando a nossa consciência e a pessoa pode se concentrar nessa realidade e essa concentração se torna meditação. E quando ela entra em comunhão, quando ela tem a realização desse Senhor superior pela graça dele, aí ela alcança Samadhi. Então essa identificação os yogis alcançam. Então esse estado de Samadhi é quando Deus mora, vem, ele já está presente. Deus está em cada átomo. Entende? Se Deus não tivesse, onde ele não está, nada, a coisa não existe. Se as coisas estão existindo, mesmo que durante um período temporário, mas ele está ali dando existência a tudo. Então este Senhor Supremo, que é chamado Vishnu ou Paramatma, está no coração de todos. Então os yogis, os místicos, aqueles que meditam, eles buscam por sua ascese silenciar a consciência, meditar, para que eles possam ouvir que esse Senhor se manifeste. Então Dhruva Maharaj era um devoto, mas só que ele era um menininho, de 5 anos de idade. Então ele teve problemas familiares de não ter sido tratado bem pelo seu pai. O pai dele preferiu um outro irmão, entende? E não lhe deu atenção, e ele, como ele era um príncipe, ele ficou muito orgulhoso e queria a atenção do seu pai, queria sentar no trono do seu pai junto com o seu pai, e portanto ele perguntou à sua mãe, como que eu faço? Eu falei, não posso fazer nada, o seu pai gosta mais da mãe do seu irmão, que é a outra esposa dele, né? Os reis eram poligâmicos na época, né? E eu não posso fazer nada, não tem jeito. Mas alguém tem que fazer alguma coisa para mim. A única pessoa que pode te ajudar é Deus. Aí quando Suniti, que é a mãe de Dhruva, falou para isso, Dhruva foi para a floresta. Porque a mãe, e aí ele perguntou para Suniti, sua mãe, onde está Deus? Eu não sei, eu não vi Deus, nunca conheci, não vi ele. Mas os sábios dizem que eles vão nas florestas, eles vão pelas florestas para encontrá-lo lá. Então ele deve estar nas florestas. Então ele foi na floresta, um menino de 5 anos de idade, deixou a casa e foi para a floresta. Chegando à floresta, ele encontrou Narada Muni. Narada Muni falou para ele, o que você está fazendo aqui, rapazinho, perigoso aqui na floresta? Entende? Volta para cá. Não, eu estou procurando Deus, estou procurando Vishnu, Deus. Não, mas você pode. Não, se você não pode me mostrar Deus, vai você embora, porque eu vou ficar aqui procurando Deus. Aí Narada, que era um grande mestre, viu a determinação e ensinou para ele o processo de meditação, o processo de Upasana.
de meditação amorosa no Senhor Vishnu no coração, todas as técnicas, e aí ele pôde ver o Senhor Supremo. Entende? Então aqui mostra como que ele meditou nessa forma. Porque o processo de Bhakti, ele é interessante. Nós não temos condição de ver Deus com a nossa visão material, porque ele é infinito, ele é ilimitado, e a nossa visão, nossos sentidos são limitados, mas ele entra dentro dos limites do nosso sentido quando nós demonstramos desejo. Então, para demonstrar o desejo, existe um processo chamado sadhana, entende? E no processo de sadhana, e essa meditação é como quem conhece terapia, é um tipo de visualização criativa. Então, baseado nas narrativas das escrituras de como que é Deus, nós visualizamos ele naquela forma. Então, mas até aí é uma visualização criativa. Então ele estava meditando em Vishnu dessa forma, mas chegou uma hora que ele quebrou a meditação e não conseguia mais. Aí ele abriu o olho, este mesmo Deus, que ele estava de uma forma criativa, visualizando, se tornou real na sua frente. Então, por isso o processo de Bhakti é exatamente isso. Nós aprendemos como adorar a Krishna dentro dos limites de nossa mente, de nosso sentido, seguindo o exemplo dos grandes devotos, de como eles servem a Krishna. E aí é uma forma, é um tipo de imitação que é chamado seguimos os passos que aconteceu isso. Então a forma que ele veio é essa. Então você pode dizer, então se Deus é infinito, como que ele pode ser medido? Então essa é a questão deste Adhikarana, aquele que ele é mensurável, entende? E esta forma da divindade, como o Paramatma, que se manifesta para os yogis, para os meditadores, pelo processo da meditação, pelo processo de Shanta Bhava, que desenvolve Shantarasa, aquela relação de contemplação por Deus, isso é chamado Shantarasa, o amor neutro, o amor passivo por Deus. Essa forma, ele mostra nos Vedas. Os místicos dão um relato de como eles, e portanto, ele é descrito como sendo do tamanho de uma angusta. Então não é que ele é do tamanho de uma angusta, Deus é infinito, mas ele vem dentro dos nossos limites para aceitar a nossa meditação. Então por isso é dito que ele assume esta forma, ele aceita ser meditado nesta forma. Então se você, de uma forma criativa, você visualiza ele dessa forma, é meditação, você purifica a consciência, vai purificando a consciência, até que ele, vendo a sua determinação, ele entra dentro dos seus limites e a forma espiritual se torna visível. Então é para efeito de meditação. Da mesma forma que os devotos. Os devotos que desenvolvem outros tipos de raças, que adoram Deus como amigo, Deus como filho, Deus como esposo, amante, eles também visualizam esta forma de Krishna nas deidades. Entende? Então Deus encarnou e manifestou sua lila. Ele entrou dentro da história humana, na sua lila. Isso não é apenas um mito esotérico. É um fato histórico para que ele possa ser a inspiração da nossa visualização criativa. Então nós visualizamos, criando a imagem, servimos, como se ele estivesse presente. E aí ele, satisfeito, entende? Da maneira de adorá-lo na imperfeição deste mundo dos corpos, ele se manifesta. É por isso que essa descrição ela tem que ser entendida que ele permite ser meditado desta forma, na forma de angusta, na forma de um polegar, essa medida. Do polegar ao indicador, isso é angusta, é o tamanho do coração. Se você ver, o coração nosso é exatamente deste tamanho, ele está no coração. Então isso é de cara, está tentando dizer que essa pessoa no coração, o questionamento é se é a alma, porque a alma também está no coração. Mas só que a alma é descrita não como angústia, ela é descrita como sendo diminuta, uma parte, milésimo de uma ponta de um fio de cabelo. Ele diz que o tamanho da alma ainda é descrita como sendo menor, ela não é o angústia. A descrição do angústia no Tratado das Escrituras Védicas é exatamente a descrição do Senhor Supremo, o Senhor Vishnu, Narayana, tá? Então, acho que com isso podemos passar agora para o próximo tema, próximo Adhikarana.
O Adhikara 7, ele já vai tratar de um outro tema, né? É um Adhikara meio longo, eu vou ter que correr um pouquinho, porque eu fiquei detalhando bastante essa, mas eu acho que esse Adhikara que falamos é um dos mais importantes para nós entendermos o processo de realização de Deus, tá? Vocês estão entrando, estão participando. Na medida que vocês façam perguntas, porque na hora que eu der tempo de pergunta, às vezes não tem pergunta, a gente fica enrolando. Então podem digitar a pergunta aí, entende? E a pergunta já ficar pronta, à medida que vocês tiverem dúvida, porque aí quando acabar a exposição do próximo Adhikara, eu posso responder a pergunta, a gente pode bater um papo para esclarecer os temas que não estão esclarecidos. Oi, Guigui! Até minha netinha está assistindo. Então, vamos ver agora. O Adhikara 7 é chamado de Devata Adhikara. Devata são as deidades. Tá? Então, Vishaya é esse, a afirmação é essa. Para provar que o Senhor é do tamanho de um polegar, cita-se as escrituras védicas, que também estabelece somente os seres humanos como qualificados para meditar ou adorar o Senhor. Essa evidência, que foi tratada no outro Adhikara, né, nos leva a crer que somente os seres humanos podem meditar na pessoa suprema. Agora, para refutar essa crença equivocada, será provado o direito de outros seres, que não são seres humanos, de meditarem no Senhor Supremo. Tá? Quanto a isso, o Brihad Aranyaka Upanishad afirma: Tayoyo devanam pratyabudhyata shaiva tadabhava tathashinam tatha manushyanam. Quem for que entre os devas meditar no Senhor, alcançará o Senhor. Devas são os deuses, ou como o Srila Prabhupada falou, os semideuses. Tá? O mesmo se aplica aos sábios e aos seres humanos. Tá? Continuando neste mesmo Upanishad, Tadeva Jyotisham Jyotirayu Hopasate Mritam. Os devas meditam no Senhor, que é a luz das luzes e que é a vida e a eternidade. Tá? Então essa é a tese deste Adhikara, né? É a afirmação. Qual é a dúvida que se apresenta? A dúvida é essa: a adoração de Brahman é possível para os devas. Entende? Como é feito pelos seres humanos? Ou não é possível? É possível também os devas adorarem o Senhor Supremo como os seres humanos adoram? Entende? Às vezes falam que a forma humana de vida ela é muito rara, porque ela possibilita a adoração a Deus. Eles dizem até que os deuses querem nascer como seres humanos para poder adorar o Senhor Supremo. Então, existem algumas afirmações dessas que talvez gerem essa dúvida de que só os seres humanos que podem adorar a Deus. Então, baseado nessa dúvida, o Purva Paksha é esse, o argumento oposto, a antítese, tá? Essa adoração não é possível para os devas, por eles não possuírem corpos ou sentidos. Indra e outros devas foram criados por meio de mantras e não possuem órgãos dos sentidos. Por não terem sentidos, não tem nem desejos materiais, nem renunciação espiritual. Então esse é o argumento, a antítese da afirmação deste tema. Então para isso nós vamos ler agora a conclusão que Vyasadeva apresenta para esse tema, que é o Siddhanta, a conclusão, a síntese disso, que aí para isso nós temos uma série de aforismo que vai do 26 até o aforismo
33. Então vamos ler assim, vamos fazer rapidamente ele e depois vamos discutir, tá? Então o primeiro sutra é Tarupariyapi Badarayana Sambhava Tatke Upan, acima, não, Upari, desculpe, acima, Api, mesmo, Badarayanaha, Vyasadeva, Sambhavat, por ser possível. Mesmo os que estão acima, ou seja, que são superiores aos homens, né? Mesmo os que estão acima, segundo Badarayana, é possível para eles adorarem Brahma, que é o tema que está sendo tratado. Então os devas igualmente meditam no Senhor Supremo, porque eles são seus devotos, e não apenas formas visualizadas dos mantras, como creem os seguidores do Karma Mimamsa. Então o Karma e Mimamsa são aqueles que seguem a seção Karma Kanda dos Vedas. Eles na verdade eles têm uma postura, apesar de aceitar a existência dos deuses, eles têm uma postura quase que ateísta, que eles dizem que apesar dos deuses existirem, os deuses são apenas um produto dos mantras, dos Vedas. Então os Vedas, os mantras védicos são mais poderosos, porque os mantras védicos que criam os deuses e, portanto, quem pronuncia bem os mantras védicos controla os deuses. Então os deuses são servos dos brahmanas, por isso que a Associação Karma Kanda ela se tornou muito corrupta. Os brahmanas eles tinham um processo muito assim de oprimir muita sociedade, isso gerou muitas revoltas, especialmente o sistema de casta por hereditariedade. São desvios que vêm dessa visão deturpada do Karma Kanda, tá? Então esses que seguem o Karma Mimamsa, eles consideram que existe Deus sim, mas só que Deus é apenas... É interessante que mesmo Krishna, quando ele estava morando em Vrindavana e os seus pais estavam fazendo sacrifício para Indra e os deuses, por causa da chuva, ele usou a filosofia do Karma Mimamsa. Não, os deuses ainda não tem poder, não. Vocês fazem o sacrifício, ele é obrigado a fazer tudo o que vocês fazem. Os sacrifícios, os rituais são mais importantes. Portanto, mesmo que os rituais sejam errados, se eles são bem cantados, se você dá um bom dakshina, uma doação para os brahmanas, tudo é perfeito. Então, na verdade, considera que os brahmanas, os sacerdotes são superiores à divindade. Os mantras que ele cantam são mais superiores. Então, essa é uma interpretação de uma parte dos Vedas que levou a muitos desvios culturais da literatura védica e que às vezes as pessoas consideram o hinduísmo baseado nesse desvio, infelizmente. Tá? Então, vamos ver o verso do Bhagavata que explica aqui. E esse verso é um verso do 4º canto do Srimad Bhagavatam, 4º canto, capítulo 8, texto 20, que também é aquela mesma situação de Dhruva Maharaj, onde Suniti, ela prega para Dhruva Maharaj encontrar Deus. Então esse é um verso que ele diz aqui. Então, Yasyangri Padmam Paricharya Vishwa Vibhavanayata Gunabhipatehe Ajodhyatistar Khalo Parameshtyam Padanjitatma Swasthana Vivandyam. Suniti, que é a mãe de Dhruva, né, continuou: tão gloriosa é a suprema personalidade da divindade, que simplesmente adorando os seus pés de lótus, teu bisavô, o Senhor Brahma, adquiriu as qualificações necessárias para criar este universo. Embora seja não nascido, é o líder de todas as criaturas. Ele está situado naquele posto elevado por causa da misericórdia da suprema personalidade da divindade, a quem mesmo os grandes yogis adoram, controlando, deixa eu ver aqui. A mente e regulando o ar vital, o pranayama.
Então, aqui está dizendo realmente que este Senhor Supremo, entende? Ele foi adorado pelo Senhor Brahma, que é o primeiro Deva, entendeu? É o Deva original, Adideva, ele é o primeiro ser criado nesse universo. Por isso é dito que o Senhor Brahma, ele é não nascido, porque ele não nasceu como uma pessoa comum, ele foi manifesto diretamente pela mente do Senhor Supremo. Tá? Então o próximo aforismo é esse. Virodha karma niti chen aneka pratipathe darshanat. Virodha, contradição, objeção, karmani. Iti, assim, chet se, na, não, aneka, muitas. Patipatehe, pela aceitação, darshanat, por ver. Se houver a objeção de que seus devas possuem corpos, uma contradição em relação às ações surgirá. A isso responderemos: não, por termos visto a aceitação de muitos corpos pelos devas e outros. Ou seja, este aforismo ele mostra claramente que os filósofos karma-mimansas, que afirmam ser impossível os devas, os semideuses terem corpos, porque a presença deles é invocada em muitos sacrifícios simultaneamente, ou seja, aquele sacerdote ali está invocando os deuses num lugar e outro em outro lugar. Como que eles aparecem em vários lugares ao mesmo tempo onde eles estão sendo adorados? Então mostra que eles não têm um corpo. Porque eles não podem estar em vários lugares. Quem tem um corpo pode estar só num lugar, não pode ter vários outros lugares diferentes. Os Mimamsaka estão equivocados quando eles falam isso. Porque os devas têm o poder de receberem sacrifício pela graça do Senhor Supremo, que mora em seus corações. E por essa mesma graça, eles recebem o Siddhi, a perfeição mística, o poder místico, que possibilita se manifestar em muitas formas ao mesmo tempo. Ou seja, isso significa que o corpo dos deuses, eles não são iguais aos nossos. Apesar deles também serem materiais, não serem igual ao corpo do Senhor Supremo, mas eles são corpos que existem em dimensões mais elevadas e a natureza deles é inconcebível para nós. Eles são corpos místicos que têm o poder de fazer coisas que nós não podemos dizer. Um ser de uma dimensão mais elevada, quando ele interage numa dimensão limitada, ele é milagre. As pessoas não podem entender. É como, por exemplo, se no mundo de duas dimensões, que é uma, por exemplo, uma página só, um ser em duas dimensões, ele só pode, o movimento dele é altura e largura, ele não tem profundidade. Então, se um ser que vive numa dimensão que tem profundidade aparece aqui, o que ele vai fazer? Ele tem um movimento que ele não tem. Então, ele pode andar igual aos seres de duas dimensões, mas tem um momento que ele faz aqui, ele sai e aparece em outro lugar. Então, da mesma forma, isso que acontece na nossa dimensão, quando seres, não só Deus que tem um corpo espiritual infinito, mas seres que vivem em dimensões mais elevadas também atuam na nossa dimensão. Então, essa é a posição dos devas. Os semideuses, eles não têm corpos como nós, eles estão sujeitos às leis do karma, que eles também regem de alguma forma, entende? Eles estão presos, eles estão sujeitos às leis da matéria, mas dentro de uma outra instância, tá claro? Então, vamos ver o verso do Srimad Bhagavatam, nós vamos ler o verso do 7º canto, nós vamos ler um do 7º canto e um do 10º canto. Esses versos, tanto do 7º canto, ele fala quando o Senhor mata os demônios, entende? O Senhor Indra, o rei dos deuses, está orando para a encarnação do Senhor Vishnu que veio para matar esse demônio que é Narasimhadeva. Então por isso Indra está falando esse verso para o Senhor Narasimhadeva. Ele diz isso. Sri Indra Vacha Pratyanita Paramabhavata Trayatana Swabhagya Daityam Krantam Muridaya Kamalam Tangriham Pratyabodhi Kalagrashtam Kiya Idam Mahonatha
sushrushatam te muktistesham nahi bahu mata narasimha paraihi kim. O rei Indra disse: ó Senhor Supremo, sois nosso libertador e protetor. As partilhas de sacrifício a que tínhamos direito, as quais na verdade eram vossas, mas que o demônio extorquia de nós, conseguistes recuperá-las. Porque o rei demoníaco Hiranyakashipu era muito terrificante. Todos os nossos corações, que são vossa morada permanente, foram devastados por ele. Agora, sem vossa presença, a melancolia e a escuridão de nossos corações dissiparam-se. Ó Senhor, para aqueles que vivem ocupados em vosso serviço, que é mais sublime do que a liberação, toda a opulência material é insignificante. Sem eles, nem sequer se importam com a liberação. Desculpe, se eles nem sequer se importam com a liberação, que dizer então de ficar interessados nos benefícios obtidos através de karma, atividades frutivas, artha, desenvolvimento econômico e dharma, a religiosidade mundana. Então esse verso agora é complementado por um outro verso do 10º canto. Essa parte do 10º canto também é uma oração feita. Ele é uma oração pelo Senhor Brahma, que quando Krishna apareceu em Vrindavana e esmagou o orgulho de Brahma, que ele achava que era o ser supremo, então Krishna deu uma lição. Isso é explicado no livro de Krishna, conta essa história de como Krishna ele superou Brahma. Então Brahma, depois ele sentindo que ele tinha pisado na bola, né? Que ele tinha realmente ofendido o Senhor Supremo que estava ali. Ele pensou que era uma criança, mas era o Senhor Supremo que estava ali. Porque ele fez alguma ele raptou os amigos, as vaquinhas, mas Krishna se transformou nas mesmas vaquinhas, nos amigos que Brahma levou. Aí Brahma ficou assustado, não? Que ele era o Senhor Supremo, então Brahma desceu e prestou suas reverências, e essa é a parte da prece. Então ele fala assim: Eshantu bhagya mahima chuttattavadashtam ekadashaiva hivayam bataburi bagha etadrishakachasakai asakrit pibama sarvadayong griyudaja madhvamrita savamte. Assim, ainda assim, embora a extensão da boa fortuna desses residentes de Vrindavana seja inconcebível, nós, as 11 deidades encabeçadas pelo Senhor Shiva, que regemos os vários sentidos. Onde que está aqui? Também nós, essas deidades, somos afortunados, porque os sentidos desses devotos de Vrindavana são as taças através dos quais bebemos repetidas vezes a medida nectária e inebriante do mel de vossos pés de lótus. Tá? Então, com isso nós podemos ver realmente a posição de Krishna, que ele também é adorado, ele também pode ser servido pelos deuses. E por isso está sendo trazido essas diferentes evidências das escrituras, tanto o Senhor Shiva, tanto o Senhor Brahma, todos os outros diferentes deuses. Aqui nós temos também uma classe de expansões do Senhor Shiva, que são os Rudras, que estão orando aqui, entende? São vários deuses que estão oferecendo as preces aqui, e eles afirmam isso, tá bem? Então vamos continuar aqui, o próximo sutra. Shabdaiti chenatha prabhava pratyakshanumanabhyam. Shabda, as palavras dos Vedas. Iti assim chet se nanam ataha. Disso, prabhava, pela criação, pratyaksha, a percepção por ouvir, shruti,
Anumanabhyam, pela inferência, os Smritis. Se for objetado, ou seja, que essa ideia é inconsistente, né, de que tanto os devas como os outros seres, outros sábios podem também compreender além dos seres humanos, se isso for objetado em relação à palavra, respondemos: não, em razão da criação do mundo e da evidência dos Shrutis e dos Smritis. Então, na verdade, os mundos foram criados e os devas participam desse processo de criação e da administração dos devas e existem evidências diretas e indiretas com Shrutis e Smritis que afirmam isso. Então, de novo, nós vamos criticar os Karma Mimamsas, que são criticados pelos fomentadores. Os filósofos Karma Mimamsa rejeitam a ideia de que os devas sejam seres com corpo, né? Porque isso entraria em contradição com os Vedas, que trazem o nome dos Vedas. Eles argumentam que se os Vedas são eternos, os devas também teriam que ser eternos, visto que suas formas não são diferentes dos nomes eternos. Mas os Mimamsakas estão errados, porque a eternidade dos nomes e formas descritos nos hinos védicos devem ser vistas em relação com a personalidade da divindade, não com o mundo material temporário. Dessa forma, mesmo apesar dos devas corporificados aparecerem e desaparecerem no tempo, sua origem e o Senhor Supremo, sua origem é o Senhor Supremo, sempre presente. Então aqui merecem uns comentários e nós vamos... Opa, vamos ver aqui. Então nós vamos ver aqui alguns versos do Srimad Bhagavatam, do segundo canto do Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 10. Então, essa parte do segundo canto, capítulo 10, entende? É Shukadeva Goswami respondendo as perguntas de Maharaj Parikshit, no capítulo de o Bhagavatam é a resposta de todas as perguntas. Então, nós temos esta série de versos aqui, tá? Versos 36, 37, 38, 39 e 40. Então, Savacha Vacha Kataya Bhagavam Brahmarupadri Namarupa Kriyadate Sakarma Karma Kaparaha. A personalidade da divindade manifesta-se em uma forma transcendental, sendo ele o de seu nome, qualidade, passatempos, secto e variedade transcendentais. Embora não seja afetado por essas atividades, ele parece estar ocupado nelas. Prajapatim manum devam rishim pitrigana pritak siddhacharana gandharvam vidyadasura guhyakam kinnarapsaro rasunagam sarpam kim purusham naram matriraksha pishachangscha prita bhuta vinayakam Kushmandon madavetalam yatudharam grahanapi khagam mrigam pashum vriksham girim nripa sarishpram dvividas chaturvidhayini jalastala naubakashaha kushala mishra karmanangavyantu imam. Ó rei, fica sabendo, através de mim, que todas as entidades vivas são criadas pelo Senhor Supremo conforme as suas ações passadas. Isso inclui Brahma, seus filhos como Daksha, os chefes periódicos dos ciclos do dia de Brahma, que são os Manvantaras, que é Vaisvata Manu, os semideuses como Indra, Chandra, Indra, o rei dos céus, Chandra, o deus da lua, Varuna, o deus das águas profundas, os grandes Vyasa e Vashista, os habitantes de Pritiloka, o mundo dos antepassados, e de Siddhaloka, o mundo dos seres perfeitos, os Charanas, os cantores celestiais, os Gandharvas, os anjos músicos celestiais, os Vidyadharas, os Asuras, os demônios, os Yakshas, os elementares, os Kinnaras, os seres híbridos, e os anjos, os entes serpentiformes,
os simiescos, os Kimpurushas, os seres humanos, os habitantes de Matriloka, a terra, os demônios, os pichacas, os vampiros, os fantasmas, os espíritos, os lunáticos e os espíritos malignos, as boas e más estrelas, os gnomos, os animais da floresta, as aves, os animais domésticos e os répteis, as montanhas, as entidades vivas móveis e inertes, as entidades vivas nascidas de embriões, e de sementes, e todas as outras que estejam na água, na terra ou no céu, sintam felicidade, aflição ou uma mistura de ambas, todas elas, conforme as suas ações passadas, são criadas pelo Senhor Supremo. Então, aqui merece um comentário interessante, nosso tempo está correndo, esse tema é interessante, mas vamos ver aqui. Que a questão dos devas, o argumento que é colocado pelos Purva-Paksha, é que não pode ser os devas, porque os devas são criados pelos mantras védicos. Os mantras védicos são eternos, que estão nos Vedas. E, portanto, os deuses também, sendo os mantras, eles são eternos. Mas nós sabemos que os devas e todas as criaturas que são descritas aqui não são eternos. Eles não são seres eternos. Eles são criaturas que nascem, almas ou divas, que nascem naqueles diferentes tipos de corpos. Os corpos são como se fossem postos. Eles são como posição. Então mesmo Brahma, ele não é eterno. Todos os devas, Surya, Indra, eles são almas muito piedosas, de outras criações e de outros kalpas, outros dias de Brahma, que devido ao mérito de santidades puderam nascer nessa nova criação, naquele cargo. É assim mesmo como a posição de presidente da república, governador, prefeito, o vereador, eles não são eternos. Os cargos são eternos. Ou seja, a natureza arquetípica dos deuses são eterna, e manifesta periodicamente em diferentes ciclos, mas as almas que ocupam aqueles cargos são temporárias. Tá? Então, por isso que estes seres, apesar deles ocuparem às vezes posição divinas, de divindades, eles são dependentes do Senhor Supremo e, portanto, todos eles podem adorar o Senhor Supremo. Tá? Então esse, na verdade, é o tema daqui. Então eles não são seres eternos. A posição deles, nós temos que entender que a variedade deste mundo manifesta pelos Vedas eterno é uma variedade arquetípica, eterna, que se manifesta dentro de contextos históricos dessa criação, ou de vários dias de Brahma. Brahma cria de novo, cada dia ele cria. Então existe, é como um manual, é como um programa de computador, ele roda, mas existem várias opções. Então os Vedas, que são o som primordial que cria o mundo, dão todas essas diferentes variedades. As espécies, elas não são manifestas uma da outra por um processo darwiniano de evolução baseado no acaso. Existe uma evolução, mas a evolução é baseada num programa predeterminado de como que aquilo pode se desenvolver. Então existe, portanto, essa é a posição que os Vedas colocam dos diferentes seres que existem aqui e que todos eles podem. Vamos lá. Próximo aforismo vai. Ataiva cha nityatvam. Ataiva, por essa mesma razão, cha e nityatvam, eternidade. Por essa mesma razão, prova-se a eternidade dos Vedas. Então o som védico, ele é uma das potências de Deus, do Senhor Supremo, sendo assim eterno. Essa é a diferença entre a filosofia védica, reafirmada nos Puranas, nos épicos e especialmente nos Ágamas, nas tradições antigas, de que Deus é real, mas a sua Shakti também é real. Entende? O fogo, sendo real, as energias do fogo também são reais. A diferença é que elas são dependentes do fogo. Então, de uma forma, as energias, as diferentes energias, energia material, as almas, elas são eternas, mas elas são dependentes do Senhor Supremo. Então essa dependência não significa que elas são irreais, como se apresenta dentro da filosofia do Advaita, que Brahma Satyam Jaganitam, o ser é real, mas a natureza
é falsa. A natureza divina, mesmo a natureza material, que a gente explica no Bhagavad Gita, Daivi Resha Gunam, essa energia material dos Budas, ela é eterna. Apesar dela ser eterna, a sua manifestação é temporária. Então o produto dela é ilusório, porque ele não se mantém, como Krishna diz no Bhagavad Gita, Nasato vidyate bhavo, nabhavo vidyate sada. O que é real não tem cessação. E o que é irreal não tem continuidade. Tudo aquilo que vem a ser ou deixa de ser é irreal. Então por isso que a variedade que se manifesta neste mundo temporário é real. Agora, ela se manifesta dentro de uma condição temporária. Então, a manifestação é ilusória. Mas a fonte dessa manifestação, a essência que se manifesta. Então, portanto, as energias de Deus são reais. As energias que são responsáveis pela existência tanto do plano espiritual como no plano material são energias divinas, tão eternas como ele. Então, o verso do Bhagavatam que reforça este aforismo, não? Que diz que os Vedas são eternos e, portanto, este Veda como o conhecimento arquetípico que faz que tudo se manifesta, não significa que o que se manifestou dos Vedas são também eterno, entende? Ele se manifesta temporariamente, mas a fonte da manifestação é eterna, que é os Vedas. Então o verso é esse. Tvam Shabdayoni Jagaradiratma Pranendriya Dravya Guna Sabhavaha Kalakratu Satyangritam Chadharma Svayaksharam Yati Vridyamananti. Ó Senhor, és a fonte que origina a literatura védica, és a causa que origina a criação material, é a força vital, os sentidos e os 5 elementos, os 3 modos e o Mahatatra. Você é a fonte de tudo isso. És o tempo eterno, a determinação e os 2 sistemas religiosos chamados verdade, Satya, e veracidade, Rita. És o refúgio da sílaba Om, a qual é composta de 3 letras, A, U, Am. Isso é uma citação do Srimad Bhagavatam do 8º canto, capítulo 7, 25, não? Que o Sr. Shiva fala, tá? Quando ele salva o universo, ele está descrevendo os Prajapatis. O Sr. Brahma está falando com o Shiva, então ele fala esse verso aqui. O próximo verso também, desse mesmo diálogo do Bhagavatam, também falado por Shiva. Agnir mukham tequila devatatma kshiti viduloka bhavangri pankajam kalangatin tequila devatatmano dishascha karnau rasanam jalesham. Ó Pai de todos os planetas, os estudiosos eruditos sabem que o fogo é tua boca, a superfície do globo são teus pés de lótus, o tempo eterno é teu movimento, todas as direções são teus ouvidos, e Varuna, o Senhor da água, é a tua língua. Mukhani panchopanishatavesha yaistrinshat ashtotara mantravargaha Yatta Chiva Kyam Paramatma Tattvam Devasyam Jyoti Avastitiste. Ó Senhor, os 5 importantes mantras védicos são representantes de teus 5 rostos, dos quais os 38 mais célebres mantras védicos foram gerados. Vossa onipotência, sendo famoso como o Senhor Shiva, é auto-iluminado. Estás diretamente situado como a verdade suprema, conhecido como Paramatma. Na verdade, eu me enganei. Essa não é uma... Esses versos que eu citei, esses 3, não é um verso falado pelo Senhor Shiva, é um verso falado pelo Senhor Brahma para o Senhor Shiva. Nesse caso aqui, ele está se referindo ao Senhor Shiva como uma manifestação divina. Porque o Senhor Shiva, ele é um aspecto de Paramatma quando ele cria esse universo. Então por isso e Senhor Shiva também ele é a encarnação do aspecto impessoal do Senhor Supremo de Vishnu que cria esse mundo material e, portanto, ele inclui as qualidades. Às vezes se descreve
como Krishna mesmo fala na Bhagavad Gita, Kalosmi Aham, que eu sou o tempo, e o tempo é uma forma de Shiva. Então, na verdade, o Senhor Shiva também é uma manifestação do Senhor Supremo e, portanto, está incluído dentro das qualidades do Senhor Supremo. Tá bem? Então, vamos agora para o aforismo 30, né? Samananamarupatvacha vrita vapiya virudo darshanat smritescha. Por ter o mesmo nome e forma, não há contradição. Mesmo no início de uma nova criação, isto é provado pelos Smritis e Shrutis. Eu vou pular palavra por palavra para a gente poder ter tempo de ler todos os mantras, tá? As instruções do Senhor Supremo, a Brahma, sobre seu trabalho de criação, trazem os mesmos nomes e formas da criação prévia. Dessa forma, elas se manifestam sucessivamente. Ou seja, o verso diz literalmente, por ter o mesmo nome e forma, não há contradição. Mesmo no início da nova criação, isso é provado que esses mesmos nomes são feitos na nova criação. Ou seja, nós temos que entender que as criações, elas são assim, baseado num plano, num programa criativo. O cosmos tem um propósito. Então, em cada criação que se repete durante a vida de Brahma, várias vezes, o mundo é criado e destruído, cada dia de Brahma, a criação ela tem um propósito, e nada foge deste propósito. Apesar do livre-arbítrio da entidade viva estar presente, influenciado certamente pela opção que ela faz de qual guna, raja, sattva, então a bondade, paixão, que ela assume, que vai fazer com que a sua assim chamada livre-arbítrio, que seria quase um preso-arbítrio, seja influenciado também pela influência, mas ela tem a liberdade de receber as consequências de suas opções. Então a criação material cria essa variedade arquetípica, que é eterna, apesar dela se manifestar temporariamente. Então vamos ver aqui, então falando sobre isso, de que não há contradição, que essas formas, né, entende? Que o mesmo nome, forma, certo? Então, aqui está falando no caso dos devas, entende? Indra, sempre o mesmo nome, por eles terem o mesmo nome, não significa que eles são eternos. Tá claro, em todas as criações, eles se manifestam, sempre vai ter um Indra, é uma posição, assim como tem os cargos políticos, sempre vai ter que ter o prefeito, o vereador, o governador, então significa que as pessoas, que os governadores, os prefeitos, os presidentes não são eternos. O seu cargo manifesta aquela condição arquetípica de ter o líder. Então, Deus também tem essa mesma colocação. Tá? Então, nós vamos ler agora, um verso, na verdade, são 2 versos do segundo canto do Srimad Bhagavatam, no capítulo 9. Então, nessa parte é a resposta de Shukadeva Goswami descreve que Brahma, quando Brahma teve uma visão de Vaikunta, do mundo de Vishnu, então ele começa a descrever a morada de Deus. Então essa é a parte do Bhagavatam que Brahma descreve Vaikunta. Então, vamos lá. Sri Shukadeva está descrevendo. Sri Shukuvatya Sampradishai Jamajano Jannanam Parameshtinam Pashyastasya Tarupam Atmano Nyarunadhari. Shukadeva Goswami disse a Maharaj Parikshit, a suprema personalidade da divindade, Hari, depois de ser visto em sua forma transcendental, instruindo Brahmaji, o líder das entidades vivas, desapareceu. Antarhitendriyarthaya harae vihyatanjalihi sarvabhuta mayo vishwam sasarjedam sapurvava. Com o desaparecimento da suprema personalidade da divindade, Hari, que é objeto de desfrute transcendental para o sentido dos devotos, Brahma, de mãos postas, começou a recriar o universo, cheio de entidades vivas, como ele era antes. Aqui está confirmando isso, entende? Tá como que as criações, elas, ou seja, não é por acaso, não é que as criações é baseado na visão da ciência, que as coisas vêm por acaso, não existe, as criações elas são baseadas no plano divino, entende? Existe
a liberdade para o livre-arbítrio, a liberdade para escolhas opcionais, mas o projeto, o programa da criação, ele é feito de acordo com o som dos Vedas, que são eternos. Então o próximo aforismo é o 31. Madhyadishwastambhava anadikam jaiminihi. O Madhu Vidya e outras meditações védicas, né, não é possível de serem executadas pelos devas, que é o argumento desse de cara, né, por eles não estarem qualificados. Essa é a opinião de Jaimini, tá? O sábio Jaimini, nesse caso, que é o principal filósofo, é o fundador da escola do Karma Mimamsa. Então os Karma Mimamsas, que tem essa filosofia ateísta de que o mantra é superior às divindades, inclusive Deus, ele que dá essa interpretação. Então, porque o sábio Jaimini, o principal filósofo do Karma Mimamsa, afirma que os devas não têm motivos para meditar no som védico, porque eles obteram tudo que pode ser obtido por tal meditação. Entende? Ou seja, eles não precisam, porque eles já têm tudo, então eles não precisam meditar. Então nisso, vamos ver o que o Srimad Bhagavatam, nós vamos trazer agora o verso do 6º canto, 3 versos do 6º canto do Srimad Bhagavatam, que descreve as orientações que Yamaraj, o Deus da morte, dá aos Yamadutas, os mensageiros da morte, que tiveram um problema de não conseguir trazer um Ajamila para o inferno, e portanto, então o Senhor Supremo está dizendo o caráter dos servos de Vishnu como sendo diferente. Então aqui, esses 3 versos, é as instruções que Yamaraj está dando para os Yamadutas. Ele fala assim: Prayena Verataridan no Mahajanoyam Devya Vimohita Matir Batamayayalam Trayam Jati Krita Matir Madhu Pushpitayam Vitainiki Mahati Karmani Yujamanaha. Porque estão confundidos pela energia ilusória da suprema personalidade da divindade Yagyavalkya e Jaimini, que são esses filósofos Karma Mimamsa, né? E outros compiladores das escrituras religiosas não podem conhecer o segredo, o secreto e confidencial sistema religioso dos 12 Mahajanas. Eles não podem entender o valor transcendental de executar Bhakti. Então, Sri Deva Chuho, os semideuses disseram, os 3 mundos foram criados dos 5 elementos, a saber, éter, ar, fogo, água e terra, os quais são controlados por vários semideuses, começando com o Senhor Brahma. Tendo muito medo de que o fator tempo acabe com nossa existência, oferecemos presente ao tempo, executando o trabalho que o tempo nos impõe. Contudo, o próprio fator tempo teme a suprema personalidade da divindade. Portanto, adoremos este Senhor Supremo, pois só Ele pode dar-nos proteção completa. Então, vou terminar o outro verso aqui. Avishmitam tam paripurnakamam svenaiva labhena samam prashantam vinoparshapatya param hibalisham swalangilana tititarti sidhum. Livre de todas as concepções da existência material e nunca se deixando espantar por coisa alguma, o Senhor sempre é alegre e plenamente satisfeito com sua própria perfeição espiritual. Ele não tem designações materiais e, portanto, é estável e desapegado. Essa suprema personalidade da divindade é o único refúgio de todos. Quem deseja ser protegido por outrem, de certo, é um grande tolo que pensa em cruzar o oceano agarrando-se à cauda de um cachorro. Então, aqui nesse verso aqui, ele
realmente está denunciando que essa filosofia de que os devas eles não podem alcançar o status de serem devotos, de servir a Deus, porque ou eles não existem, ou essas coisas. Então esses argumentos são colocados nesse aforismo. Então vamos ler agora os dois últimos sutras desse Adhikarana. O penúltimo é esse. Jyotishi Bhavacha. Jyotish no esplendor, Bhavat pela existência, Cha e por terem a condição na refulgência, ou seja, e por eles terem a condição de meditar na refulgência. Então, se esses deuses meditam na refulgência, então Jaimini afirma que os devas meditam somente na refulgência da personalidade suprema, da divindade, que concede Amrita, o néctar da imortalidade. Então, nesse sentido, o Jaimini, ele, apesar do Karma Mimamsa trazer uma filosofia do materialismo, ele também tem a conclusão bem pessoal de que existe um néctar, uma luz suprema que é o néctar de todos os seres, que é a base de toda a existência. E os deuses só podem meditar nesta luz, não na personalidade de Deus. Só os seres humanos que podem pensar na personalidade de Deus, que ele está dizendo. Ele diz, então, o Bhagavatam, vamos ver o 10º canto do Srimad Bhagavatam, primeiro um verso do capítulo 14, né? Que também trata que nós já falamos das orações do Senhor Brahma, né? A Krishna em Vrindavana, depois de Krishna acabar com o seu orgulho. E o segundo verso é também Krishna falando com Shiva, depois de ele matar um demônio chamado Banasara, que era um demônio que era devoto de Shiva. Então, quando Krishna teve que matá-lo, Shiva admitiu a posição de Krishna e ele glorifica Krishna, que é o segundo verso. Então, o primeiro é esse. Ekastvam Atma Purusha Purana Satya Swayam Jyotiranantamadya Nityoksharo Jashra Sukho Niranjanaha Purnadvayo Mukta Upadito Mritaha. Sois a alma suprema, única e primordial, personalidade suprema, a verdade absoluta, auto-manifesta, sem fim e sem fim. Sois eterno e infalível, perfeito e completo, sem nenhum rival e livre de todas as designações materiais. Vossa felicidade jamais se pode obstruir, tampouco tem desconexão alguma com a contaminação material. Na realidade, sois o indestrutível néctar da imortalidade. Sri Rudruvacha Twanghi Brahma Param Jyotir Gurdham Brahmaniyam Maye Yam Pashanti Amalatmana Akashangiva Kevalam. Shri Rudra, o seu Shiva, disse: só vós sois a verdade absoluta, a luz suprema, o mistério oculto na manifestação verbal do absoluto. Aqueles cujos corações são imaculados podem ver-vos, pois sois incontaminado como o céu. Tá? Então, nesse argumento que, na verdade, mesmo que os devas só podem meditar na refulgência, a refulgência também é um aspecto do Senhor Supremo, tá? Mas só que a relação que os devas têm com o Senhor Supremo é uma relação pessoal. Geralmente aqueles que meditam na refulgência são aqueles que negam a personalidade da divindade. Mas os devas têm essa relação com a personalidade de Deus. E, portanto, eles são devotos. Eles não são apenas como os gyanis, entende? É muito interessante que moksha, aquela libertação que uma pessoa alcança por meditar na refulgência, na luz divina, no eu sou de Deus, ela também é obtida pelos asuras, que são mortos por Vishnu. Quando Vishnu mata um asura, ele se funde no seu corpo, na sua luz divina, coisa que não é um devoto. Por isso é dito que o Senhor Vishnu é o único que pode dar a moksha, a libertação obtida por Bhakti.
a essa libertação obtida por Dhyana é só dada pelo seu Shiva, que ele é a personificação desta luz, dessa refulgência. É o aspecto impessoal do Senhor Supremo que apenas dá abrigo a estes seres e não aceita, e tem dificuldade de aceitar a personalidade divina. E, portanto, eles querem ser humildes, negando o ego, mas eles não conseguem manter a humildade na presença do ser superior. Então, onde nós paramos aqui? Então, agora vamos ler o último sutra, tá? Para nós podermos ter um tempo de fazer algumas perguntas, responder algumas perguntas. Bhavantu Badarayanostihi. Bhavan, existência, tu, Badarayana, Vyasadeva, asti, ri, por causa. Mas, para Badarayana, a qualificação para a ação. Isso é possível. Então aqui mesmo o próprio Badarayana, esse sábio Badarayana é um discípulo principal de Vyasadeva, entende? Que às vezes é identificado com Vyasadeva, mas ele é um grande sábio discípulo. Badarayana, ele na verdade é o próprio Vyasadeva com outro nome, porque Vyasadeva é conhecido mais como Vyasadeva nos Puranas, mas nos Upanishad se descreve ele com esse Badarayana. Mas ele não é um outro sábio, desculpe, me enganei, tá falando coisa. Ele não é o outro, falei que é, mas ele não é outro. Ele é o próprio Vyasadeva. Então a opinião dele que ele fala, a opinião de Badarayana, entende? Assim como o senhor tinha falado, a opinião de Lokachaksha é essa. Então ele também está se citando, quer ver? A opinião dele é que é possível sim os deuses adorar o Senhor Supremo. Então para isso nós vamos ler esses dois últimos versos do 10º canto de Srimad Bhagavatam, no capítulo 63. E nesse capítulo 63 também é Krishna, também é mesmo questão lá de quando Krishna estava matando o Banashara, o seu Shiva, ora para Krishna reconhecer a posição suprema de Krishna no Bhagavatam. Então ele falou esses dois versos. Na verdade, Vyasadeva, declara que os devas meditam no seu Supremo como ser de seus seres. Ou seja, ele é a forma arquetípica do semideus. Ele é o Devadeva, o Deus dos deuses. Tá? Então ele fala assim: Aham Brahmatha Vibudha Munaya Chamalashaya Sarvatmana Prapanam Tvam Atmanam Prishtam Ishwaram. Eu, Shiva, o Senhor Brahma, os outros semideuses e os sábios de mente pura, rendemos-nos de todo o coração a vós, nosso mais querido eu e Senhor. Tuam tua jagatstiti udayanta hetum samam prashantam suriratma daivam ananyam ekam jagaratmaketam bhavapavargaya bhavjanna devam. Adoremos a vós, o Senhor Supremo, para nos libertarmos da vida material. Sois o mantenedor do universo e a causa de sua criação e extinção. Equilibrado e perfeitamente em paz, vós sois o verdadeiro amigo, eu, Senhor adorável. Sois único e inigualável, o abrigo de todos os mundos e de todas as almas. Então, com isso nós encerramos este Adhikarana, falando que os devas realmente eles são aptos a adorar o Senhor Supremo, porque eles são devotos, eles não são supremos, eles não são ilusão. Então, e portanto, eles são almas que estão num processo de evolução que, devido às suas atividades piedosas, devido a eles cultivarem sattva, guna por muito tempo, eles ganham mérito. É dito que quando o universo é criado, a diva, que naquela criação que se extinguiu, não se libertou ainda, ele volta para o corpo de Mahavishnu e fica esperando a próxima criação, e aí ele volta naquela criação e ele continua onde ele parou. Então, aquelas almas que ainda, aquela que surge naquela nova criação, a mais piedosa, a mais evoluída em termos de karma e de situar em sattva guna, etc., por piedade, ela ganhou
ela ganha o posto mais elevado de ser Brahma. E da mesma forma, nos dias de Brahma, quando é feito os cargos dos diferentes devas, dos diferentes controladores do universo, é dado às almas pelo mérito, ou seja, é o sistema de mérito. Entende? Não existe panelinha, não. Os deuses recebem exatamente essa posição de Deus. Então acho que podemos parar por aqui. Entende? Então, vamos abrir agora a pergunta. São 9h30, geralmente eu paro 9h30 porque não tem pergunta, mas se tem pergunta a gente pode ficar um pouquinho mais, eu não tenho obrigação de parar, então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos voltando às perguntas. Entende? Então ali o Rico, eu vou chegar nas pessoas ali. Rico, ele fez essa pergunta, essa imagem de Krishna como imaginação criativa é a clássica, com a flauta apenas cruzada e o pena de pavão ornado na cabeça, minhas respeitosas. Sim, na verdade, de acordo com nosso bhava, o tipo de emoção que nós temos, a nossa atração que temos por Krishna, há um processo que é chamado processo introspectivo da vida espiritual, que tecnicamente é chamado Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti é um processo introspectivo de não apenas servir a Krishna ritualisticamente, com o corpo, você serve ele com a mente, meditando. Então nessa meditação nós utilizamos um processo semelhante, não é a mesma coisa, a realização criativa que nós nos inspiramos nas atividades dos associados eternos de Krishna que nós nos atraímos e baseado no exemplo. Por isso que o processo do Bhagavata é nós ouvirmos, purificarmos a nossa consciência, ouvindo as atividades, a lila de Krishna e de seus associados. Por que a lila de Krishna? Porque a lila, as atividades, a emoção desses associados, ela vai ser o modelo que vai nos dar o exemplo de como nós vamos meditar em Krishna. E essa meditação, enquanto nós ainda não somos perfeitos, enquanto nós somos na plataforma de sadhana ainda, é como se fosse uma visão criativa. Nós imaginamos, visualizamos o que é, mas na medida que nos purificamos, aquilo, ela se torna real. Entende? Então, e essa não é uma invenção, é baseado no relato das pessoas que estão situadas naquilo dessa forma, visualiza dessa forma, que o mundo espiritual é assim, que vocês vão servir a Krishna. Então isso é a forma introspectiva de adorar Krishna com a mente. Isso é um pouco complexo. Eu vou me falar um pouco sobre isso no meu curso que eu estou dando nas quarta-feiras, na última aula que eu estou falando sobre Bhakti Rasa. Lá esse tema é discutido mais extensamente, tá? Hare Krishna. Então, agora tem a Chama Priya também, a Jnana Yatra, que está sempre presente nos cursos. Entende? Acho que ela faz uma pergunta aqui. Recapitulando, quais são todos os relacionamentos possíveis com Paramatma? Impessoal, sem devoção? Não. A Shanta Rasa é devoção, mas é uma devoção neutra, uma devoção passiva. Vou dar um exemplo. Quando você tem admiração por uma pessoa, mas aquela pessoa ela tem uma posição tão grande, tão aí em cima, como dizem, é muita areia para o seu caminhão. Então você fica assim, como você consegue admirá-lo. Então essa admiração é Bhakti no seu estado passivo ainda, que é chamado Shanta. Então Paramatma, a relação com Paramatma começa assim. Existe algo que quando você começa a desenvolver um aspecto de serviço por Paramatma, aí você vai desenvolvendo uma relação com Bhagavan. Bhagavan é quando Paramatma não é apenas a fonte de conhecimento, a fonte de sabedoria, a fonte de inspiração, a fonte de bem-aventurança na alma por estar em comunhão com Deus, mas ele também, quando ele começa, e Paramatma também é o nosso guru, ele começa a nos descrever. Então os relatos de como Krishna é adorado com reverência também permite que você possa entrar em Vaikunta. Quando de admiração você tem serviço apenas e alcança a perfeição no serviço, você pode entrar na região onde Paramatma existe no mundo espiritual em Vaikunta. Agora essas raças, quando elas se tornam mais intensas, a diferença é essa. De um canto, você tem Shanta. Shanta, que é admiração neutra. Aí você tem Dasya, que é admiração, mas servidão.
Deus ainda é visto numa posição de grande. Você é inferior, ele é grande. Mas quando essa admiração, esse respeito por Deus e o serviço, você adquire uma intimidade e começa a ver que apesar dele ser objeto da sua admiração, dele ser objeto do seu serviço, ele é... Aí surge um sentimento chamado mamata. Mamata não é coisa de corrupção, não. Mamata em sânscrito significa meu. Aí o sentimento de Krishna é meu. Aí você começa esse sentimento faz com que você fique no mesmo nível que Krishna. Aí você desenvolve, isso chama-se amizade, sakyarasa. E na medida que este mamata vai crescendo, você já se sente que você é superior a ele, quer tomar conta dele. Aí você vê como mãe de Krishna. E aí você chega no amor conjugal. Então na verdade, todos os raças são perfeitos e completos em si. Entende? Existe uma superioridade no sentido do grau de mamata que vai se desenvolver. Entende? Primeiro de tudo, nós temos que tomar o cuidado de fazer um julgamento baseado nos nossos critérios duais deste mundo. Porque nesse mundo material, quando uma coisa é superior à outra lhe é inferior. Porque esse é o mundo de dualidade. Mas no plano espiritual, que é o mundo de não dualidade, quando uma coisa é superior à outra não lhe é inferior. Essa é a natureza do espírito que não é inconcebível para nós. Então todos esses laços, apesar de haver intensidades emocionais diferentes, são completos e perfeitas em si. Então cada alma tem por natureza, tem por a inclinação a uma dessas emoções. E o processo de Bhakti é fazer com que essas emoções cresça, desenvolva e torne raça. E aí a pessoa alcança a condição de amor pleno por Deus e ela tem prazer no relacionamento. Então por isso o nosso serviço começa em nós buscarmos essas emoções. Por isso esse é o processo que eu chamei da visualização. Você se atrai, medita naquele tipo de serviço e aí você vai se purificando. Tá certo? Entende? Então, a relação com Paramatma, viu, Mataji, não é impessoal. Tá? É uma relação pessoal ainda, de admiração. A relação impessoal com Deus é chamado, com Brahman. A relação com Brahman é impessoal. Porque em Paramatma você mantém a sua individualidade, você é consciente que você é você e ele é Deus. Existe essa diferença entre a sua posição e a posição dele. Então por isso que Bhakti começa com Paramatma, nessa situação. Tá claro? Então vamos ver se tem mais pergunta. O Seva Charupa agora fez uma pergunta, agora que eu vi. Existe Shantarasa em Goloka Vrindavana? Sim, existe. Por exemplo, as pedras, as árvores, entendeu? Esses seres que têm uma relação meramente de contemplação com Deus, entendeu? Eles têm uma relação passiva, neutra com o Senhor Supremo, eles estão em Shantarasa. Existem todas as raças. O que predomina em Vrindavana são essas raças mais afetuosa, de intimidade com Krishna, tá? Mas as outras, não é que a outra raça não existe, o que predomina, as raças mais intensivas são as outras, certo? Não tem pergunta, então vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje. Eu gostaria de agradecer muito um amigo meu, Cláudio, lá de Fortaleza. O Cláudio, ele está editando áudios, vídeos das minhas aulas, ele é uma pessoa assim, muita sensibilidade artística, ele é maestro da orquestra lá de Fortaleza, então ele está fazendo, então eu estou postando alguns dos áudios dessa aula. Ele editou com o textinho da apostila junto, para quem quiser ver, e ele botou um fundo musical. Então é a sua opção de assistir as aulas que estão no Facebook. Também eu estou colocando isso numa comunidade que eu tenho, que é Núcleo de Estudos Bhaktivedanta, que é um instituto virtual que eu estou criando para nós podermos dar todos esses cursos e também vocês poderem assistir. Então eu tenho uma página desse núcleo no YouTube. Tá? Se quiserem, então nós estamos colocando os vídeos dessa aula todos lá para a gente poder assistir e você participar. Tá? Boa noite, Hare Krishna, muita paz.